Fala nação colorada! O Inter venceu o Fluminense pelo placar de 2-0 com uma grande atuação do Bernabei, que participou diretamente dos 2 gols do Colorado. A mídia do centro do país falou sobre o jogo, veja a seguir. Mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então já te inscreve e deixa o like. Deixa eu mostrar melhores momentos de Internacional e Fluminense. Mais um grande jogo, um bom jogo lá no Beira-Rio, mas um jogo especialmente bom de novo do Internacional, que está crescendo demais. E olha, vou dizer uma coisa pra vocês, se o campeonato tivesse mais umas 5 rodadas aí, acho que o Inter ia brigar lá com Palmeiras e Botafogo, né, Gonzalo? Tá num momento especial o Inter. É impressionante, né? O Internacional eram 13, agora são 14 jogos que o time não perde. Acho que são 10 vitórias, né? Isso, e assim, com jogos consistentes. Se você olhar para a tabela ali dos vários campeonatos que tem dentro da Série A, talvez o confronto direto que esteja me chamando mais atenção pelo nível de qualidade de emoção seja por esse 4º lugar entre Internacional e Flamengo. É impressionante como os dois estão ali numa briga ferrenha. Um ganha, aí o outro vai e ganha. Aí um ganha, o outro vai e ganha. Aí eles se encontram, um jogo atrasado, empata. Ou seja, grande jogo, né? Assim, um jogaço, um dos melhores do campeonato. Então, é muito difícil você saber quem vai se manter, quem vai terminar no G4 dessas duas equipes. De repente, se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, ele pode ali tirar um pouquinho de pressão e aí permitir ao Internacional essa vaga. Mas, assim, hoje o jogo não teve tantas chances como no Palmeiras e Grêmio, mas em termos de domínio, de controle, o Internacional também passou por cima do Fluminense. Em momento nenhum o time do Mano Menezes, que tinha desfalques importantes hoje em dia... O segundo tempo melhorou, né, Gonzo? O primeiro foi muito ruim do Fluminense. O segundo melhorou depois que tomou o primeiro gol. A entrada do Marquinhos deu uma boa melhorada ali na frente. Que, aliás, eu não entendi porque essa coisa da gente não acompanhar treino provoca essas dúvidas. Não entendi a opção do Mano pelo Guga, pelo lado direito. Acho que o Marquinhos, há muito tempo que vinha merecendo voltar a jogar. E o Fluminense de hoje... se você tira Ganso e Arias, né, que não atuaram hoje, ainda teve o Fábio, a diferença é muito grande. O Fluminense torna-se um time muito previsível e que incomoda pouco o adversário. E nesse contexto, o Internacional fez ali, botou o Rômulo, desde o início do jogo, o Rômulo para fazer ali, junto com o Vitão e o Rogel, a linha de zagueiros, e soltou os laterais. E aí foi um domínio absoluto, foi 2, poderia ter sido mais. Alex, 2 coisas para você. O Fluminense ainda não venceu um jogo sequer no campeonato sem o Arias, né? Hoje o Arias estava suspenso. Foram 11 jogos, 3 empates e 8 derrotas sem o Arias. Só 9% de aproveitamento. E uma outra coisa, o Gonçalo está falando sobre a não escalação do Marquinhos desde o início. Acho que a ideia era para tentar segurar um pouco o Bernabei, né? Porque está fazendo muita diferença no campeonato. E, curiosamente, hoje os 2 gols saíram de jogadas pelo lado esquerdo, né, Alex? Mas então, se for ver, o Marquinhos, ele tem sido pouco aproveitado, né, pelo Mano, né? E o jogo que ele fez hoje parece que de alguém que não está sem ritmo, né? Ele mudou o jogo, né? O Inter foi o Inter que tem sido normalmente até fazer o gol. Pois o Inter parece que deu uma segurada. Não é que deu uma segurada, falou eu quis segurar, não é. O Inter perdeu aquele ímpeto de seguir buscando o gol. E aí nas mexidas do Fluminense, realmente o Fluminense ele veio pro jogo. Vamos falar mais um pouquinho sobre Internacional e Fluminense, a vitória do Inter, trazendo as entrevistas dos 2 técnicos, Roger Machado, treinador do Internacional, e Mano Menezes, do Fluminense. Eles falam aqui no Troca de Passes. Primeiro, assim, eu gostaria de dizer que quando falam isso é uma injustiça tremenda, né? E quando se refere a vocês, né, é sempre do lado de cá, né? Sempre do lado de lá que acontece esses rótulos, né? Porque o treinador brasileiro ele tem 5 meses de estabilidade no cargo, né? Então o começar bem e depois não ir bem é que significa que foi demitido, né? Eu acho que é preciso avaliar com um pouco mais de critério,
né, justamente para a gente não estabelecer rótulos nos profissionais que trabalham duro e sério. Né? Eu fui demitido, a minha média de aproveitamento dos meus empregos são para mais de 55%. Né? Então é injusto, é injusto. Com relação à marca, ela é significativa, né? Não, na minha opinião, não pelos resultados em si, né? Ela é significativa porque ela tem sido construída em cima de uma solidez bem importante, né? De um modelo que anteriormente já tinha uma base, né? Que eu me apropriei dela, mas que por coincidência também era um modelo que eu estava usando no time anterior, e por isso talvez a adaptação tenha sido mais rápida. Né? Implementei algumas questões da gente conseguir marcar alto o adversário, compactar no sentido da largura e do comprimento, né? Jogar com intensidade, né? Ter duelos físicos. E os números acabam, na verdade, traduzindo, né, todos os princípios que a gente implementou e os atletas colocam em prática em campo. Né? Então, não é, sem dúvida nenhuma, não é o acaso, né, mas ela é motivada em cima, né, primeiro, da fidelidade dos jogadores em colocar em prática o que a gente propôs, né, esses 110 dias, né, mais ou menos, que a gente tem de trabalho. Segundo, a gente tem todas as motivações do mundo. Quem está no Fluminense não precisa ser motivado para coisa nenhuma, né? Quem não tem motivação para estar aqui não pode estar aqui. Não temos casos como esse, os jogadores estão trabalhando para isso. Vamos trabalhar bem nas 2 semanas que temos pela frente. E vamos nos preparar para vencer a primeira partida dentro de casa, que sempre é o que a gente tem que fazer. Não dá para vencer 2 jogos, não dá para vencer 3 jogos, temos que vencer. Não podemos adiar essa questão de vencer. Lógico que sentimos a ausência de 5 jogadores. Todo mundo sente a ausência de 5 titulares absolutos. Nós certamente não passaríamos sem sentir isso. Ainda mais contra um adversário que tem a melhor campanha do retorno e que tem jogado bem contra todo mundo e tem aí feito uma série, se não me engano, chegou a 14 jogos sem perder. Tirando isso, né, é claro que nós podíamos ter feito melhor qualquer escolha, né? Eu não sei se você sabe, mas o ano passado um time foi campeão brasileiro com 2 laterais direitos. E Guga não jogou de ponta direita. Guga jogou na segunda linha do meio campo, a gente fez 2 linhas para defender. E a missão dele no primeiro tempo era fazer isso. Nós dividimos o jogo em partes, na verdade sofremos muito mais pelo lado esquerdo. Então não se trata desse ou daquele, se trata de fazer bem feito com qualquer jogador. E a gente não fez essa parte bem feita. Segundo tempo a gente já tinha a ideia de voltar com Marquinhos. Tá aí o Mano Menezes, né? Ele tem razão, não é fácil você enfrentar o Internacional no Beira-Rio em qualquer circunstância. Ainda mais todo remendado como estava o Fluminense, né? Sem muitos jogadores importantes. Vamos lá, ele não tinha Thiago Santos, ele não tinha Arias, não tinha Ganso, não tinha Fábio, não tinha Cauã Elias. Esses 3 aí na frente, jogadores de linha, vamos dizer, hoje tem feito... E o Felipe Melo que não tem jogado, né? Não, e outra coisa, se você pegar o número que você falou do Arias, e também não é fácil um time funcionar sem um Arias, é dos melhores jogos, dos craques do Brasil hoje jogando esse tempo do ano passado pra cá, impressionante, né? Não é fácil você fazer isso realmente acontecer, a gente falava aqui no pré-jogo, né? Ontem no caso. Para você construir, não é que o Fluminense não ia se defender, mas para construir era normal dele ter menos opções. Quando ele coloca o Marquinhos, nem a gente estava cogitando o Marquinhos e ele faz um jogo desse jeito. E ele ainda, como é menino, ele tem saúde, ele tem força até para ter ajudado mais contra o Bernabé, né? Que acabou participando dos 2 gols. Sim. E não é fácil hoje você segurar um jogador nessa fase. Porém, o Fluminense com ele, e acho até o Renato, né, tem jogado muito pouco, né? Nada praticamente com o Mano, né? O Renato Augusto. Né? Entrou, mas... Ele tem sido mais até um auxiliar do Mano, né? Quase sempre quando aparece a imagem do banco de reservas. Do lado do Mano Menezes está o Renato. Hoje, por exemplo,
o Mano estava dando instrução para algum jogador ali no banco que ia entrar, não me recordo quem agora, e o Renato estava junto sempre ali, do lado e ali. o Mano conversando com o Renato e passando a orientação para o jogador. Então acho que o Renato tem funcionado muito nessa Então, e nessa nesse jogo função com o ali Inter, também. que não é fácil marcar o Inter, troca de posição, de passe, o Inter ficou mais agressivo, sim, dessa fase com o Roger, desses 14 E hoje não jogos. teve o Wesley, hein, Alex? E não teve o Wesley, que realmente faz voando. diferença. E outra, e o Wanderson também é um belíssimo jogador, mas hoje ainda ele tá jogando menos, então ele procura alguma coisa a mais. O Wesley já tá naquela fase que tá tudo acontecendo, tá conseguindo fazer acontecer. Mas hoje o Fluminense, depois que toma o gol, coloca o Marquinhos, poxa, você começa. E outra, nós estamos falando de Marquinhos, Renato Augusto e até o JK, cara. O John Kennedy tem sido muito pouco usado. fez o Olha a gol qualidade desses três jogadores, às vezes, para esses momentos. Você tem o Terans, que ninguém mais Nem fala participa, do Terans. né? Mas o Inter passou sem risco de tomar gol, porque nos últimos 30 minutos ali, eu acho que ele ficou muito abaixo. E o que o Mano falou ali sobre o Guga de ser ponta, como jogador com a Fluminense bola, tá atacando, ele é né? o ponta. É o ponta, Mas lógico que marcando ele é o segundo linha de quadro. Você não precisa ser Nem lá, uma nem questão cá. como se fosse a culpa do claro. Guga, Não. no sentido que o propósito foi aquele. Senão eu vou botar a culpa do Lima ter jogado de meia e não outro. Mas o propósito era tentar segurar um Ele Inter, que até é difícil. Ele até